Adaptação e acolhimento escolar. Se esse assunto te interessa, não sai daí que vem um papo bom, hein? E hoje nós estamos aqui com mais um episódio no nosso ateliê de ideias. Eu e a Paula, que é minha sócia, minha amiga, convidamos uma pessoa muito especial que vocês vão conhecer agora. É a Isabela, mamãe do Henrique e da Malu. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui para poder bater esse papo com vocês. Então, gente, hoje a gente vai falar de adaptação e acolhimento. Nesse momento tão desafiador que é o momento que você escolhe aquele espaço que vai servir como contorno e como rede de apoio e como uma segunda casa das suas crianças tão pequenininhas, né? Não é fácil, né, gente? Eu acho que não é uma tarefa simples. Eu, como mãe e como educadora, consigo perceber no olhar das famílias, quando elas chegam, uma ansiedade, fala, meu Deus, é aqui. São esses adultos, são essas pessoas que vão cuidar da minha criança, né? Que vão estar aqui exercendo esse papel. E aí a gente já percebe que vem uma culpa de ter que estar deixando essa criança porque a vida segue, né? E não é todo mundo que tem uma rede de apoio ali na família. Então agora eu queria que vocês contassem um pouquinho aí pra gente. Já não é uma escolha, já não é uma escolha fácil o lugar, né? Então, a gente já começa ali como família, como mãe, né? A gente já começa um processo de escolher dentre tantas opções, né? E aí cada família vai ter os seus limitadores de localização, de proposta pedagógica, né? De financeira também. E aí, a partir do momento que você... Tudo isso já é muito difícil, são muitas decisões que você tem que tomar. E a partir do momento que você escolhe, aí começa uma segunda etapa que é, será que os meus filhos, né, o meu filho, vai se adaptar bem a esse espaço? Porque normalmente a escolha ela é do adulto. E aí, que responsabilidade, que responsabilidade, porque às vezes o adulto escolhe um espaço e a criança não está... alinhada, não está confortável. E a gente precisa começar esse processo de adaptação. E entender quem é essa criança, como é e como funciona isso com a família. É verdade. E aí a gente convidou a Isabela hoje, porque a Isabela é uma das mamães, e são gêmeos. Então o desafio, gente, imagina aí. Se o coração já fica apertadinho com dois, então. E numa dupla maternidade, acho que não deve ter sido uma tarefa fácil. Fala um pouquinho pra gente. Não foi fácil, porque a gente decidiu que seria o momento de procurar essa rede de apoio quando eles estavam com 1 ano e 3 meses. E aí a gente começou a nossa busca aonde deixar os nossos filhos. E aí a gente passou por alguns da cidade e todos que a gente passou tinham um prazo para adaptação. No máximo 7 dias, o seu filho está adaptado. Alguns lugares permitiam que a gente ficasse na secretaria com um visorzinho para ver se a criança chorasse, levava, quando acalmasse, voltava com a criança. E a gente, poxa, não é legal. Outros lugares a gente visitou, a gente viu uma criança isolada. Mas por que ele está isolado? Ah, porque ele fez bagunça. E aí ficava de castigo. Então, assim, a gente fala, cara... Socorro. E aí a gente entra num impasse de falar, será que não vai ter o lugar perfeito? Digamos assim, né? Porque eu acho que, será que eu tô sendo exigente demais? Será que... tudo passa na nossa cabeça. Nós somos mães de primeira viagem de 2 bebês ao mesmo tempo, que é a concretização do nosso sonho, são as coisas mais importantes da nossa vida, onde eles vão passar a maior parte do dia. A gente precisava voltar a trabalhar, a gente precisava cuidar da nossa saúde, do nosso lado profissional. E era o momento de escolher. Até que, depois de algumas frustrações, a gente chegou no nosso quintal. E daqui a pouco ela vai contar um pouquinho para vocês de como que foi esse processo da adaptação, né? E aí, é claro que eu sou mãe também. E diferente um pouco de outras maternidades, a minha segunda maternidade, né, a da Alice, a Alice esteve comigo durante esse processo todo. Porque ali, dentro da escola, então, eu não sofri essa dor. A dor que eu sofri lá com a Júlia, que eu não pude estar nessa adaptação. Então, o discurso que eu tenho da minha primeira filha é assim, nossa, ela ficou ótima.
Mas eu não sei se ela ficou ótima, né? Se aquilo era só pra te tranquilizar, né? Exatamente, porque você não sabe o que tá acontecendo lá dentro, né? E não tô, mais uma vez, não tô aqui para poder falar de instituição nenhuma, mas eu tô aqui para falar de um sistema que olha para a criança como se ela fosse... Padrão. Isso. Como se fosse um sistema e funciona dessa forma 5 dias, 7 dias. E com a minha filha mais velha funcionou? Funcionou. A que custo? Não sei. E Paulinha, me conta, como é que foi aí a sua experiência? Eu tive essa experiência também com os meus filhos mais velhos, né? Então eu vivi isso de entregar numa instituição e acreditar que eles estavam adaptados. O Miguel, por exemplo, eu deixei ele na creche com 7 meses e eu nunca entrei na sala. Eu nunca entrei nessa salinha dele. Eu ficava na secretaria, via pelo monitor, e fiquei 1 semana só nessa secretaria. Foi o tempo que me deram, né? Foram 5 dias, na verdade, segunda a sexta. E aí, no primeiro dia, foi um processo bem engessado. O primeiro dia, ele ficou 1 hora, eu entreguei ele ali no portão, e aí cada um foi para um espaço, eu fui para a secretaria, ele foi para a salinha do berçário, e eu fiquei 1 hora ali olhando o monitor. E ele chorou, né? Mas chorou, foi acolhido e foi assim. No segundo dia já foi 1h30, depois 2 horas, depois já foram 4 horas e no 5º dia já foram 6 horas. E aí, a partir da segunda semana, ele já ficou 8 horas na escola. Gente, interessante isso, né? Tem uma frase que ontem eu até citei numa roda de conversas que a gente estava, que é da Stella René, que é cineasta desse documentário que tá o início, né? O início da vida. Então, ela diz que o início muda toda a história. O início da história muda toda a história. Então, eu tive essa experiência, a Paula teve essa experiência, muitas famílias têm essa experiência. Mas a partir do momento que a gente traz para a consciência que pode ser de outra forma, a gente consegue mudar a história inteira da vida de uma pessoa. Como que as pessoas têm a ousadia, eu vou usar essa palavra, ousadia de achar que a criança, que é um bebê que estava na barriga, veja bem, independente se esse filho é biológico, se ele veio por adoção, ele estava guardado, né, num lugar sagrado. E aí, de repente, ele vai para o mundo, ele se separa dessa mamãe e ele vai para o mundo, ele está acostumado com a casinha dele, com o bercinho dele, com os paninhos dele, com aqueles aromas, com aquelas sensações, com aquelas vozes, e de repente ele vai para um espaço coletivo, com outros cheiros, com outras pessoas, com outros toques, com outros sabores. É muito louco você achar que essa criança não vai precisar se conectar. Se adapta em 5 dias. 5 dias, bebê. Você tem, ó. Fica ligado aí, 5. Nossa, eu não consigo nem... é muito doloroso voltar para esse espaço, porque hoje eu tenho consciência do quão traumático que foi. Não só para ele, mas para mim também. E eu não tinha esse espaço. Eu não tinha nem com quem trocar isso, com quem falar sobre esse trauma, sobre essa dor. Na verdade, eu silenciei muito essa dor. Porque qualquer pessoa que eu falasse, que eu comentasse, que eu falasse que estava insegura, o que eu ouvia era: mas você não escolheu? Você não tem que trabalhar? Não tem jeito, vamos embora, segue a vida, vamos lá. E eu passei por isso criança, junto com o desmame dele. O desmame aconteceu com 7 meses também. Ui, doído. Foi bem doído, porque eu precisava voltar para o trabalho e essa creche que não me deu esse suporte nenhum, não me deu essa informação também, eu não tive esse acesso a essa informação e eu não consegui fazer essa transição do desmame, de tirar esse leite e da gente fazer isso de uma forma mais suave. Então foi muito traumático, mas a sensação que eu tenho é que eu não vivi essa dor naquele momento. E eu fui postergando, eu silenciei naquele momento. E aí, quando eu tive a minha segunda chance, né, de fazer diferente, é que eu fui visitar essa dor, eu fui revisitar algumas coisas que aconteceram e busquei um espaço que pudesse fazer diferente. De cura também, né? De cura não só que não fosse traumático para o João, mas que fosse de cura para mim. Exatamente. Que bom que você encontrou esse momento, né? E a gente bate tanto na tecla que cada ser é único, mas com a criança parece que é uma fórmula de bolo e, é assim, com todas funcionam e com seu filho também tem que funcionar. E, na verdade, ele é um indivíduo, ele é único, ele tem sentimentos que só ele tem que a gente deve acolher, né? E qual era a sua expectativa, Isabela? Fala para mim. Imagino que sejam muitas, né? Duplas. A minha expectativa era
entre aspas, né? Muito entre aspas, é voltar à minha vida normal. Então, falar, cara, quem era a Isabela antes da maternidade? Eu trabalhava, eu era ativa, fazia esporte e tudo mais. E durante esse tempo que eles ficaram comigo, a gente se esqueceu, né? Era 100% eu e Dani o tempo inteiro mergulhada na maternidade. Então, a minha expectativa era conseguir encontrar um lugar onde eu pudesse voltar, pelo menos alguns pedaços da Isabela de antes, eu pudesse voltar a trabalhar, enfim. E é isso. E a expectativa em relação à adaptação? Você tinha alguma coisa em mente? Acho que é difícil, né? Uma pergunta difícil. Eu poderia dizer que quando eu entrei no quintal, quando a gente botou o pé assim, falou, cara, vamos conhecer. Recebi a indicação, falei, vou conhecer. Eu sabia que era uma coisa diferente. Eu sabia. De alguma forma, energeticamente, ali no espaço, eu falei, cara, vai ser diferente dos outros que eu já entrei. E eu acho que eu fui tão feliz lá, eu fui tão acolhida, a nossa família foi muito acolhida, porque a primeira coisa que eu falei, olha, eles têm 2 mães, e, cara, esse abraço foi muito incrível, então eu percebi que seria de forma diferente. Eu não tinha pressa, e como você aborda isso, que é no tempo da criança, eu falei, eu vou confiar, e eu confiei em vocês. O que vocês me falassem, eu iria fazer. Ai, que lindo, que bom. E aí, eu vou voltar aqui para a Paula, porque a Paula contou essa experiência que a maioria das mães passam. É um lugar delicado. A maioria das pessoas passam por esse lugar de... Óbvio que a gente precisa confiar na instituição, né? Se você escolheu, se você estudou, se você recebeu indicação, se você foi lá, se você visitou e se conectou com esse espaço... Você tem que confiar, a vida precisa continuar. Então, a Paula passou por esse processo, eu passei por esse processo e eu precisava entender como que isso ia acontecer no quintal, de forma diferente do que tinha sido tão doloroso para mim, né? E foi quando eu me deparei com a neurociência. Gente, a ciência explica o cérebro da criança. Foi quando eu me deparei com a possibilidade da gente fazer diferente com respaldo. A gente não tira isso de trás da orelha. Não é uma coisa que brotou. Gisele, Paula, Verônica e Patrícia entenderam, acharam que é dessa forma. Não é dessa forma que acontece. E aí eu vou pedir a Paula agora para contar, que ela começou a falar sobre o lugar da cura, né? Que foi com o João aí. Eu queria que você contasse, amiga, pra gente. Eu fiquei muito mais tranquila, acho que assim como a Isabela falou, né? Quando eu entrei no quintal, eu já tive uma sensação de que seria diferente. Eu já achei um espaço mais alegre, mais carinhoso, mais amoroso. Então, eu já tive esse primeiro momento, assim, de conexão com o espaço e com as pessoas, né? Porque nesse momento eu não tinha nenhuma relação com a escola. Eu era só mãe, né? Estava começando esse processo. E isso foi muito importante para mim. Assim, eu confiei na minha intuição também. Falei, vamos seguir o que a escola vai me oferecer, vai me proporcionar. E eu já tinha percebido que era um lugar diferente. E com o João já era muito agarradinho comigo, né? Ele era um bebê ainda. Ele já era mais velho um pouquinho, tinha 2 anos. Mas super pitico, um bebê, mamava ainda. E foi muito bom ter essa possibilidade de vivenciar a escola. Então, quando a família ela tem a oportunidade de entrar no espaço, dá muita segurança, porque você vê a forma como os cuidadores, como os auxiliares, como os professores, como todo mundo, desde a pessoa do portão, né, até a pessoa da limpeza, da cozinha. Quando você está dentro da escola, você tem a oportunidade de ver a forma real como as crianças são tratadas por todo mundo. Só abrindo um parênteses, amiga, no que você está falando. Gente, como que as pessoas conseguem marcar numa agenda ou num aplicativo da escola que a criança comeu bem? Tudo bem que a gente tem a nutricionista que dá ali aquela porção, né? Fala, olha, essa porção é o ideal. Mas se essa família, se esse familiar, esse cuidador principal não entrou, não sabe quanto que essa criança comeu. Gente, por mais profissional que a gente seja, ninguém nessa terra conhece melhor os filhos da gente do que a gente. Não vai ter nenhum professor no mundo que vai se conectar com seu filho ou com seu filho como você se conecta. Então, como que eu vou saber quais são os sinais de sono dessa criança se essa família não entrou e colocou ela para dormir primeiro?
para eu ver como é esse embalo, é um embalo mais rápido, né? Ele dorme na rede, ele dorme no bercinho, como que é esse soninho? Eu preciso entender como que essa criança, ele fica com a sobrancelha mais vermelhinha, o outro mexe na orelha. Gente, a gente só sabe isso estando perto. É muito, muito rico essa troca com o cuidador principal, não é? Como que o João é acolhido? Como que é a troca de fralda? Como que você se comunica com a sua criança? Como que você se abaixa, você fala com ele, você fala com calma, você dá um comando mais firme. Essa criança, ela já chega com uma história. Claro, né? ela não vem um papel em branco, né? Ela vem com essa gestação, ela vem com essa família. E aí, vamos lá, amiga, fala. Só queria fazer esse parênteses do quanto é importante, né? Essa família tá aqui junto. E aí esse processo do João, ele foi rápido até, ele foi bem tranquilo, esse processo inicial, né? E eu saí bem tranquila, eu acho que a minha segurança também foi muito importante para ele se sentir seguro, para ele entrar nesse espaço, para ele conviver, né, com aquelas pessoas todas novas para ele. Mas a gente teve uma reviravolta um tempo depois. Uns vários meses depois, o João, ele é como se ele tivesse desadaptado. Ele não queria, ele passou por um período que ele não queria entrar na escola. Aqui, acontece. Segura essa bomba aí, porque as desadaptações, elas são mais normais do que a gente pensa. Foi. E aí foi mais desafiador para mim, porque aí eu já não estava tão disponível emocionalmente, porque lá naquele primeiro momento eu estava super disponível. O tempo que fosse, eu ia ficar com ele dentro da escola. Mas nesse segundo momento me pegou meio de calça curta. Eu fiquei um pouco desestabilizada, porque eu confiava na escola, então eu sabia que não tinha acontecido nada de grave, nenhum tipo de violência, isso nem me passou pela cabeça. E eu não conseguia entender o que tinha acontecido, por que o João não queria mais entrar na escola. E aquilo me gerou uma aflição, uma angústia muito grande, né? E aí eu fui conversar na escola, fui tentar entender o que podia ter acontecido e fui pedir ajuda, né? E aí eu senti um acolhimento muito grande do quintal também, porque a gente criou uma estratégia que era possível para mim naquele momento. É importante você ressaltar isso também, porque não são todas as famílias, não são todas as mães que têm esse tempo disponível, tipo Isabela teve, né? Que esse momento da vida permita essa estadia tão longa, né? Então, é importante ter o profissionalismo e a gente entrar com conhecimento mesmo, com estratégia. A palavra é essa, existe estratégia. Então, assim, calma, porque tem luz no fim do túnel, ela vai contar, hein? E aí, no meu caso, o meu companheiro, o pai do João, ele começou a levar o João para a escola, porque ele já tinha uma postura um pouco mais rígida, no sentido, já era um pouco mais separado, né? E tinha a questão da amamentação também. Tinha a questão da amamentação, que o João mamou até 3 anos e meio, então nesse momento ele ainda mamava, e aí quando eu levava, a gente começou a perceber que quando eu levava ele para a escola, a separação era mais difícil, a gente já estava começando esse processo, né, de desmame, que foi um desmame longo, outro capítulo, outro papo, e eu já estava começando a ficar um pouco ansiosa com esse desmame, e aí eu acho que talvez tenha tido um pouco essa relação também, né? Certeza. E aí, quando eu me separava do João, ele também ficava ansioso, e aí isso refletia na escola. Então, a gente criou essa estratégia do Bruno levar ele para a escola, né? E aí, essa separação era um pouco mais fácil, mas não significou que foi fácil. Em alguns momentos, ele chorou, reclamou, e a gente confiou na escola. Em alguns momentos, o Bruno entrava, ficava na escola, ficava mais tempo, chegou a passar uma tarde toda lá. Mas ele também não tinha essa disponibilidade de ficar lá tanto, e a gente a gente foi conversando e vendo de forma individualizada. E agora eu acho até que a gente está amadurecendo mais isso, né? A partir dessa minha experiência, a partir de outras experiências, de outras adaptações que a gente teve no quintal, a gente está amadurecendo um pouco essa necessidade da adaptação ser realmente individualizada, não só a criança, mas a família. Exatamente. As necessidades das famílias. Com certeza. E vale ressaltar também, gente, que a criança, ela não tem a noção de tempo que a gente tem. Quando você separa uma criança da mamãe, do papai,
pai, ela não entende ainda esse vai e vem. Então, quando vocês assistirem lá um vídeo, a professora tampa a criança com um paninho e destampa, a criança, sumiu, achou. Isso tudo pode parecer uma grande brincadeira bem bobinha, mas é do tipo assim, quando você some da imagem da criança, você sumiu. Então, quando você volta e tira o tecido, você apareceu. Então, a gente vai trabalhando isso também, porque assim, a mamãe foi, mas a mamãe vem. Olha só, a tia sumiu aqui, mas a tia voltou aqui. Então, isso tudo faz parte de você conseguir ir trazendo essa criança para o entendimento de que a mamãe vai, mas a mamãe volta. Por isso que é tão dolorido quando você deixa a criança na escola. Por mais que depois a professora fale assim, não, mas você foi embora e ele ficou super bem. Fica mesmo. Fica muito bem mesmo, porque ele vai se acomodando. Mas até dar essa acomodação, esse choro, esse sofrimento, ainda mais quando tem um processo de amamentação ainda, ele é mais sofrido, né? Com certeza. Mas agora conta pra gente, Isabela, como que foi lá, essas duas mamães chegaram e primeiro dia de adaptação. Como é que foi? Eu lembro que o primeiro dia de adaptação foi muita novidade. Eles amaram a escola, o espaço, os brinquedos. A gente amou, Eu lembro que no primeiro dia era aula de música. Eu chorava de emoção. Falava, gente, como eu queria ficar nessa escola também. E foi isso. Então, cara... E os dias foram passando e a gente tinha mais certeza da escolha do espaço, que a gente viu a movimentação, a rotina da escola, as atividades, a gente ficava encantada e a gente se perguntava. Na nossa maternidade, a gente tem esse hábito de fazer essa pergunta para tudo. Eu gostaria de ficar nessa escola? E era sempre positiva. Como eu queria ficar. No final, eu não queria que meus filhos se adaptassem. Porque eu queria continuar naquela escola. Ô, Isabela, você lembra que tava tendo uma vivência de melancia? Era melancia? Que ele... Embaixo da árvore? Tava tendo um... Cara, é lindo, gente. Eu sou muito apaixonada. Eu sou apaixonada pela proposta. A forma que, no meio de tantas crianças, a gente sente que o nosso filho, ele é um indivíduo, sabem detalhes do Henrique e da Maria Luísa, então a gente tem muita confiança. E essa adaptação, ela foi muito importante pra gente também. A gente fala, cara, escolhemos e o coração fica tranquilo. Hoje, quando a gente deixa eles lá e a gente sai, a gente fala, cara, estão muito bem servidos. E aí, mas foi longa essa adaptação, né? Não foi? 3 meses. Ó, viu, gente? Ela tá pintando um negócio aqui muito simples, mas não foi assim tão simples. Meses. Porque depois que passa a fase da descoberta, do encantamento, daquilo tudo, daquela novidade, e aí? E aí, e no começo, é bem interessante mesmo, porque no começo, eles aceitavam as trocas de fraldas serem feitas por vocês, pelas tias e tudo mais. E aí depois, quando eles perceberam, aí eles começaram a exigir a gente. Mamãe, cadê a mamãe? Mamãe. Eles nem se comunicavam tão bem ainda, mas eles já queriam que a gente fizesse as trocas de fralda. E aí aquele momentinho que a gente... Depois de um mês, né, que a gente começou a ficar, vai lá pra fora. E aí eles procuravam e tudo mais. Mas, cara, foi um processo pra gente muito tranquilo. Muita gente, às vezes, que acompanhava a nossa família e tudo mais, falava, nossa, minha filha adaptou em 7 dias. Eu ouvia muito isso, né, das pessoas. Nossa, caraca, a Isabela tá fazendo corpo mole, porque tem que adaptar rápido. Eu falava, gente, não é assim. Com os nossos filhos não será assim. E a gente tá ouvindo a voz da experiência, que no caso foi vocês. Então, é algo fora da curva. O que vocês propõem é algo que não tá no mercado. Não existe. Você falou agora que você ouvia muito isso, né? De não estar adaptado. Como assim não tá? Eu senti também muito isso. Eu senti lá atrás, na primeira adaptação, e senti com o João também, assim, uma interferência externa muito grande. É uma pressão social muito grande, assim. Como assim não está adaptado? Quando o João desadaptou e a gente voltou para a escola, eu ouvi muito isso, assim. Por que não? Como não? A escola não tem um método, um jeito de fazer ele entrar e ficar feliz na escola? Tem que ter um jeito, né? E a gente sofre muito essa pressão e agora como escola também vejo isso. Algumas famílias chegam com essa ideia de que precisa ser, e se não é em 7 dias, o que a escola faz de errado que não consegue adaptar em 7 dias? Né? Na verdade, a vida ela tá muito corrida, né? Parece que a gente está repetindo isso o tempo todo. Nossa, o tempo está passando rápido, nossa. Mas é que tá todo mundo tão acelerado e a criança não tá nem aí pro nosso aceleramento. A criança não está nem aí se você tem que pegar no trabalho 1 ou 2 ou 3 horas da tarde. A criança ela tá conectada só com o fato dela viver.
né? Ela precisa viver. E aí, a gente traz isso um pouco para nossa vida também, no quintal. E eu tô dizendo, eu posso dizer como família, que a gente tem horário para cumprir, que a gente tem boleto para pagar, que a gente tem, igual todo mundo tem, né? A gente também tem. Só que quando a criança chega no quintal, o quintal tá pronto e preparado para viver essa infância no tempo da infância. E aí, por isso, como a Paula acabou de gera falar um choque, aqui, às vezes, gera. com a expectativa das famílias que estão em outro tempo, em outro ritmo. Eles estão em outro ritmo e eu quero deixar muito claro que o quintal, ele é sensível a essa correria da vida. Ele é sensível e a gente entende que vocês também precisam desse tempo mais preciso. E por isso, a gente vai falar um pouquinho aqui agora de como funciona esse outro tipo de adaptação. Essa adaptação que a gente conversou aqui agora é o que o quintal, aconselha. É o nosso carro-chefe. É onde a escola está aberta e disponível para que as famílias entrem. A Isabela até estava comentando aqui agora, né, amiga, que você falou que o quintal é bom, que é um lugar que você tem acesso, né? Como que é isso para você? Porque a gente se sente muito acolhida e é o que eu fico impressionada em tantos alunos, tantos pais, a gente se sentir especial e parecer que a gente é único. Então, eu acho que vocês têm uma abordagem de uma escutativa muito simples. Então, o que eu falava, cara, mas os nossos filhos, eles têm 2 mães, têm livro. Vocês aceitaram muito bem essas propostas de livros infantis que retratassem essas famílias, porque é importante para os nossos filhos, claro, eles entenderem que na nossa família, então vocês têm uma escutativa em todos os aspectos muito especial. Muito obrigada. E aí, a gente tem esse espaço aberto, esse lugar onde as famílias podem chegar, né? Que são bem-vindas, que podem chegar para tomar um café, que vão chegar para conversar um pouco. Claro que a gente gostaria de ser muito mais, mas também é uma empresa. Também é um lugar que precisa girar, né? Em função das infâncias. Então, quando a gente tem uma escola que ela não é adulto-centrada, que o quintal ele não foi construído para superar as expectativas dos adultos, é uma escola que é construída diariamente por muitas mãos e corações para acolher a infância e colocar a infância num lugar de importância. Choca, porque daí a família fala assim, mas não vai ter a apresentação tal, mas não vai ter o desfile da bandeira. A gente está falando de uma escola que hoje trabalha com educação infantil. O fundamental está chegando aí, está sendo muito bem estruturado, mas nesse momento é uma escola que olha para o que é confortável para a criança, porque quem muda o início da história, muda a história inteira, né? E aí eu acho que em respeito a essas famílias e em empatia a essas famílias que não têm esse tempo, que talvez só os muito privilegiados têm, a gente também estuda técnicas e maneiras de acolher essa criança. Talvez não vai ser em 7 dias, talvez não vai ser em 10, mas a gente consegue acolher essa criança de forma respeitosa e de forma profissional, muito acolhedora, para que essa família consiga retomar a rotina dela, que às vezes não tem esse tempo de pausa, né? E sem culpa, né? E sem culpa. Sem culpa, sem julgamento. O quintal não é um lugar para falar lá, nossa mãe, não foi. Não tem 3 meses para adaptar. Não é sobre isso, né? A gente sabe o que é ideal para a criança, mas a gente entende que o mundo hoje, ele não dá talvez esse tempo. Então, a gente abriu um canal de comunicação muito aberto com as famílias, para que as famílias, que a gente possa trocar via WhatsApp, videochamada, telefonema, né, amiga? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que isso é um amadurecimento também do quintal, né? Porque o quintal é uma escola nova. Então, num primeiro momento, eu acho que foi muito importante mostrar o que era o diferencial, qual era a melhor adaptação. Isso foi muito dito, né? E aí eu acho que a gente chegou num segundo momento que a gente já está tão seguro e confortável com essa adaptação no tempo da criança, voltado para a criança, que a gente agora já consegue abrir melhor esse canal de comunicação, ser mais empático com as famílias. Eu acho que a gente tem que ressaltar essa trajetória positiva, né? E essa evolução nesse olhar também, eu acho. Com certeza. E agora eu acho que a gente precisa
mais ainda estabelecer essa comunicação mais direta, mais franca e deixar as famílias que não têm esse tempo também confortáveis para compartilhar isso com a gente. Porque isso foi uma troca que a gente teve recente, né, de algumas famílias que a gente acha que talvez não tenham tido a coragem de falar, eu não tenho esse tempo. Porque Isso. como a gente prega tanto que a infância é tão importante, que o tempo da criança é tão importante, às vezes algumas famílias elas se sentem intimidadas em falar, eu não consigo, porque a família ela quer dar o melhor pro filho dela. Ela quer ela tem todo o amor do mundo pro filho. Então, ela quer fazer. Muitas vezes ela quer fazer, mas às vezes ela não pode. E aí a gente ter essa clareza de conseguir escutar e trazer essa segurança para a família, de que ela pode falar assim, eu tenho 5 dias. Então, a gente vai fazer o melhor que a gente pode em 5 dias. Isso. Da maneira mais suave, né? Então... Isso agora já está fazendo parte, né, dessa admissão das crianças, das novas famílias no quintal, a gente ter esse diálogo mais claro e mais direto. E fica claro também para as famílias, quando elas trazem essa demanda, do tipo assim... Eu adoraria. É isso que ela falou. Todo mundo quer fazer o melhor, nem sempre é possível. Eu adoraria, mas eu só tenho 5 dias. Aí, qual é a nossa fala? Tá tudo bem, a gente vai fazer o melhor, mas você vai saber exatamente como tá o seu bebê, a sua criança. Então, a gente vai falar. E aí, essa família precisa confiar no quintal que essa criança vai chorar, que essa criança vai reclamar, mas que ela vai estar acolhida. E de maneira nenhuma ela vai ser negligenciada. Então, às vezes, a gente manda uma mensagem. A mãe manda uma foto, fala, olha, tá um pouquinho choroso agora, né? Ah, então, minha sogra hoje chegou aqui e ela tá indo aí buscar. Porque se a família não sabe como tá essa criança, ela não tem nem opção. Ela não vai saber, porque se ela não tiver esse diálogo com a escola, né? Fora se a criança estiver doente, se tiver com febre, né, com alguma virose que tenha sido identificada, alguma coisa, ela precisa, o responsável precisa buscá-la. Mas fora isso, a família, sabendo como de fato tá a criança, você poder escolher. Vamos supor, eu te ligo, Isabela, olha, o Henrique agora, ele tá mais prostrado, tá mais sensível. Como que tá aí, Gisele? Tô no meio de um trabalho aqui, segura aí um pouquinho, eu confio. Não é isso? A gente se comunica assim. E como você se sente quando a gente consegue pontuar? Me fala um pouquinho como é isso pra você. Já aconteceu isso, que bem no processo depois da adaptação, a gente já recebeu e no momento a gente não pôde, mas falou, cara, daqui a 30 minutos eu chego aí. Porque a gente também quer oferecer o melhor e quando a gente sabe que às vezes é só a mãe que vai resolver, só o cuidador. Então, sempre que era possível, a gente estava disponível também pros nossos filhos, que a gente confiava que vocês estavam fazendo o melhor por eles também. Isso, mas então, pra mim, como mãe, faz muita diferença. Porque poderia ser que um dia uma das minhas filhas estivesse lá, sofrendo, angustiada, e às vezes eu já estava em casa. Mas se a escola não comunica comigo, você acha, Paula, que isso traz um pouco de insegurança para as famílias também? Como você interpreta isso? Esse é o meu olhar, né? Eu prezo muito por essa transparência, assim. Eu acho que é muito importante para mim. Eu prefiro saber que o João tá chateado, que ele passou um dia choroso, que ele reclamou, que ele chamou pela família. Eu prefiro saber mesmo que eu não possa buscá-lo. Né? Às vezes pode acontecer, a gente, né, tem reunião, tem trabalho, nem sempre a gente consegue atender essa demanda emocional das nossas crianças, mas eu prefiro saber. Então, porque em outras escolas eu não sabia. Não, também não. Eu nunca tive esse feedback do Miguel, por exemplo. Exato. Todos os dias eu via na agenda que ele estava bem, exceto se ele tivesse vomitado, ou com virose, ou com febre, alguma coisa física. É porque o emocional não era levado em conta. O emocional não era levado em conta. Eu nunca talvez tive... não seja ainda, não sei. Talvez não seja. Eu nunca tive uma pontuação de que ele não tivesse bem na escola. Porque quando a gente sabe, gente, a gente consegue até acolher de outra forma, mesmo que seja às 17 horas, a hora que você vai buscar a criança na escola. A hora que você tem esse feedback, tipo assim, olha, hoje ele estava mais choroso, chamou muito pela mamãe, você já se conecta com a criança de outra forma. Você já entrega diferente. Ah, passou o dia bem. Ah, então vou aqui lavar minha louça, fazer minhas coisas. Porque você tá na ignorância, você não sabe. Então, essa falta de transparência com as famílias de lugares anteriores que eu já tinha trabalhado, me deixava muito incomodada. Como que você entrega um bebê que chorou o dia inteiro pra uma mãe, o bebê tá até rouco, gente? Mas talvez, Gisele, eu acabei de pensar aqui, assim, talvez não seja nenhuma falta de transparência com a família, talvez seja um olhar diferente mesmo. Talvez esse emocional não seja de fato visto.
É verdade. Porque só é visto que a criança não ficou bem se ela passou mal, se ela tem alguma coisa física, né? E talvez esse cuidador, esse auxiliar, essa professora, não tem esse olhar de que não estava tão bem porque chamou a mamãe. Talvez olhe com outro olhar. E eu acho que isso... Olha porque é mimado, olha porque a cultura, amiga, é diferente para a infância. Eu acho mesmo. que nós somos adultos tão doentes também, emocionalmente. Tipo, a gente tá correndo tanto atrás de terapia e tentando melhorar. Mas, na verdade, às vezes, é a nossa infância que aconteceu alguma coisa que não teve esse olhar atento aos nossos sentimentos. Hoje, no meu maternar, eu vi muitas coisas que, tipo, eu silenciar o meu choro, eu não consegui botar limites. E aí, com o quintal, vendo a proposta, que eu falei, cara, então é isso. Eu não sabia dizer não. Então, tudo era assim, porque eu queria ser vista, eu queria que as pessoas me aceitassem. Então, assim, esse lugar emocional que vocês tanto prezam faz com que cresçam adultos saudáveis, mais saudáveis emocionalmente. E aí, um ponto sensível, você me perguntou você falou, né? Isso é o que eu prezo, né? Mas e para as famílias? Como será? Talvez para algumas famílias não seja confortável ouvir. A gente sente isso. Às vezes a gente liga e fala, não tá tão bem, chorou mais. E a gente sente que às vezes do outro lado não tá tão receptivo para isso. Gente, ninguém escolhe colocar a criança na creche se não é para uma rede de apoio, se não é para viver. Aí você recebe no meio do dia, olha, seu bebê tá mais choroso, não tá com febre, não tá doente, mas tá bem sensível. E aí essa mãe recebe isso e fala, caraca, aí vem a culpa. Então, gente, não é um lugar simples. Manter um espaço que preza pelo emocional, que preza pela integridade física e emocional das crianças é uma faca de dois gumes. É difícil, né? A maternidade e a paternidade não é simples, não é. A gente lida com muitas dores, com muitas inseguranças, com muita culpa. Então, assim, a gente tem que sempre fortalecer isso com as famílias, né? A gente tem que fortalecer. Quando a gente liga, não é para ter nenhum tipo de julgamento, não tem nenhum tipo de cobrança, não é que precise buscar naquele momento. É informativo, é transparência. É saber como, de fato, a sua criança está, né? Qual é a percepção da escola da sua criança, pra gente poder caminhar junto, pra gente tentar entender o que está acontecendo. No meu caso lá, era um desmame que estava ali acontecendo de forma mais prolongada, né? E talvez eu não tivesse olhado para isso naquele momento. E cada família vai ter uma situação. Às vezes é uma avó, um pai que está viajando, às vezes é uma separação, às vezes são situações mais sérias, mais graves, às vezes são coisas mais simples que a gente consegue identificar. E quando a gente identifica e liga para esse responsável, ela fala assim, ai, caramba, esqueci de te falar. Aconteceu isso, isso e isso, vamos supor. Queria muito um brinquedo antes de ir pra escola e aí eu não deixei. E aí a criança ficou completamente... Fala isso, isso e isso, porque essa mãe conhece essa criança que já vai melhorar. Pronto! Ela já me deu o que eu precisava, a gente já conseguiu manobrar essa criança, ela já vai ter o restante de dia feliz por causa de uma informação. Às vezes não dormiu bem à noite. Não dormiu bem, às vezes uma soneca. Gisele, tenta, Paula, vê aí se isso funciona, né? Oferece tal coisa. Então, é um lugar de troca mais íntima, mais profunda, né? Que faz com que as nossas crianças cresçam mais saudáveis. Não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo da mesma forma que foi feito até agora. Não funcionou, né? A gente tá aí uma geração extremamente ansiosa, extremamente adoecida. Então, assim... Para ter outros resultados, a gente precisa fazer de outra forma. E a outra forma que o Quintal encontrou e acredita é essa troca mais estreita entre famílias e escola. Mais íntima, mais confiante. Mais confiante. E do tipo assim, Gisele ou Paula ou Isabela, qualquer pessoa que esteja lá na parte administrativa, segura aí, amor, não consigo. E tá tudo bem. O que precisa ficar muito claro é que o telefonema não é para gerar culpa, é para gerar conexão mesmo, né? Pra gente conseguir algum feedback para que isso torne a caminhada dessa criança tão pitica mais suave, né? E os nossos filhos, eles... É legal a gente entender que na nossa casa a gente tá muito bem alinhado com a mesma educação que vocês propõem, sabe? Que é essa escuta ativa das crianças, nomear os sentimentos. Hoje, eles com 3 anos, eles sabem. Como eles são gêmeos, às vezes dão alguns choques. Eles falam,
Henrique, eu tô muito brava com você. Então, assim, essa nomeação dos sentimentos, eles conseguirem explicar, mamãe, eu tô feliz. Eles saberem com 3 anos, eu vejo, através dessa adaptação, eu vi que vocês prezam por esse tipo de olhar também, de nomear os sentimentos. A gente aprendeu muito nessa adaptação, porque também o tempo que a gente estava lá, eu fiz um estágio. Então, de emprego todo dia. Eu aprendi muito através da troca com vocês, das aulas. Então, a gente observava e falava, o que eu posso trazer disso? Eu tô aqui, eu tô fazendo adaptação. Então, vamos olhar o copo cheio e eu vou tentar absorver o máximo. E eu absorvi muito, vocês não têm noção. Ai, coisa boa. E esse assunto que você tocou aí agora, em relação à abordagem da escola e a linguagem que é usada, isso, gente, é de extrema necessidade, é para ontem, assim, a gente alinhar essa linguagem. É importante para a criança, se não dar um nó naquela cabecinha que está ainda em formação, né? Então, se na escola a gente usa uma fala respeitosa e em casa acontece os castigos ou outra coisa do tipo, a criança vai ficar muito confusa, né? Fica muito confusa. Ou se for o contrário também, se você é uma família que adota a educação respeitosa, positiva, olha para aquela criança como uma pessoa, e aí você escolhe um estabelecimento que não funciona dessa forma, isso não vai ser colaborativo para o desenvolvimento dessa criança. De forma alguma. Fica confuso. Então, alinhar a fala e a conduta já é meio caminho andado, né? Eu vejo isso. Alice olha para mim e diz assim, mamãe, você está muito nervosa. Respira, respira, se acalma, depois você fala. A minha filha tem 6 anos e ela consegue pontuar qual é o limite dela. E aí muita gente fala, nossa, mas essa menina ela é muito ela tá te desafiando, gente. Eu ensino para ela o que os limites saudáveis. E isso é uma construção, né? Eles sabem quando a gente tá desregulada também. Então, mas tá falando na sua altura. Tá falando do mesmo jeito que você fala. Eles copiam. São cópias. Eles vão copiar comportamento. E aí, para outro assunto, não estou falando da criança que morde porque é mordida em casa. Por favor, não é isso, hein? Então, estou falando de trato mesmo. Né? De saúde emocional. O João, essa semana, me ofereceu um abraço. Ele viu que eu estava nervosa, né? E aí eu estava no banheiro, assim, me olhando no espelho. E eu percebi que eu estava com uma expressão mais séria. Eu estava pensando mesmo. E aí o João chegou e falou assim, mamãe, você quer um abraço? Oh, gente. E aí ele me deu um abraço, assim, super longo. Eu fiquei tão orgulhosa. Foi tão bom. Me ajudou a me regular, imagina, né? É lindo. E eu fiquei tão orgulhosa também de perceber que ele conseguiu me enxergar de verdade. Isso é porque eu enxergo ele. É isso. Né? Pronto. Chave de ouro, amiga, essa fala. A gente olha para a criança também é capaz de olhar para a gente e ser um ser humano mais empático, né? Então, ele ali naquele momento, ele só me abraçou e aí eu falei, obrigada, João, tô melhor agora. E aí a gente seguiu o nosso dia e foi muito positivo. Eu acho que isso é um reflexo de tudo isso, né? Com dessa certeza. Infância olhada, da educação positiva, da adaptação na escola, do acolhimento que ele tem, né? Não só na minha família, mas no espaço que ele convive, principalmente, né? Que é na escola. Com certeza. E se a gente é gentil com o adulto, não é gentil com a criança, por que não? Essa diferença, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Poxa, eu fico pensando assim, por que o castigo? A criança, quando ela faz uma besteira, alguma coisa, né, que é considerada besteira, cara, ela precisa do seu apoio. Você acha que uma criança de 3 anos vai pensar em quê? Pensa em nada, então, amor. Eu falo, cara, mas o que ela vai pensar? O corpo dela tá absorvendo, É. né? Porque isso tudo deixa marca. Às vezes a gente esquece o que aconteceu com a gente, mas o nosso corpo, ele vai trazer essas marcas aí pra vida adulta. Então, ele não tá pensando em nada. Ele só tá ali se sentindo muito mal porque você é a pessoa que ele mais ama nesse mundo e ele te deixou triste. Não, e aí vem a fase de adolescência, onde aí, de fato, pode acontecer alguma coisa, ele vai correr de você e não pra você. Exato. Então, assim, estabelecer esse vínculo, esse olhar humano e falar, cara, minha mãe tá comigo nesse momento e independente do que eu fiz, ela tá comigo. E vocês ensinaram isso muito bem. A criança que é mordida, ela precisa de tanto acolhimento quanto a que mordeu. Entendeu? Então, assim, a gente precisa também ter esse olhar atento. E a gente, nessa maternidade gemelar, a gente aprendeu muito isso. Então, porque às vezes acontecia, o Henrique mordia a Malu e tudo mais. Então, às vezes
o comportamento talvez comum é olhar só o que foi mordido. Mas e ele? O que aconteceu? Por que ele mordeu? E vocês me ensinaram isso. Então, eu tô muito feliz. Como foi boa essa adaptação, Muito. né? Foi muito boa mesmo. E, gente, eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre a gente perceber o quanto é importante esse início de vida, né? Porque quando uma criança ela é bem adaptada, no primeiro contato que ela tem fora da família, do núcleo, do ninho, daquele ninho perfeito, né? Porque cada espécie tem o seu ninho perfeito. A Maia fala sobre o ninho, né? E quando ela sai e ela é introduzida nesse núcleo social, que geralmente é a creche, esse primeiro núcleo social, com respeito, com dignidade, ela vai caminhar ao longo da vida sendo inserida em trabalhos, faculdades, novas escolas, novos núcleos com segurança. Porque ela vai saber que tudo vai se ajustar, né? Quando ela buscou ali na educação infantil, que seja pelos 7 dias, que seja pela adaptação mais estratégica, que ela buscou com um olhar aquele adulto, que é o lugar de segurança para ela, né? E ela encontrou, ela fez esse contato visual, a gente tira pela gente. Quando a gente chega numa festa e você não conhece ninguém, fala assim, ia lá, a irmã da Paula, a prima da Isabela. A gente se aproxima logo daquela pessoa que é um pouquinho já familiar para você. Você imagina um bebê, uma criança que está chegando nesse núcleo primeiro. Totalmente vulnerável. Completamente vulnerável. E aí, quando ela começa a entender que ali é um lugar legal, que ali é um lugar seguro, e que nos primeiros dias, pelo menos, ela faz esse contato visual com aquela pessoa que ela confia e fala, opa, tá tudo bem, vou brincar. Tá tudo bem, vou explorar isso aqui. Vou experimentar essa fruta nova, porque aqui, minha mamãe tá aqui, meu papai tá aqui. Então, gente, é sobre isso. E aí, eu acho que a gente tá chegando ao fim dessa conversinha. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem alguma? Vamos fazer umas considerações aqui para a gente encerrar? Eu acho que a gente conseguiu falar bastante, né? Sobre adaptação, sobre o acolhimento e a importância de tudo isso para o restante da vida, né? Eu acho que a minha consideração final é essa, é a gente não menosprezar a infância, né? Porque a criança ela já está vivendo, ela já está ali, ela já está presente, ela não está só sendo preparada. A creche não é só uma preparação para outra escola, né? Ela já é a experiência daquela criança e cada experiência ela marca. Então, a gente proporcionar uma experiência confortável, cuidadosa, generosa, respeitosa, isso vai fazer toda a diferença na vida adulta da criança. Com certeza, amiga. Tô muito feliz de ter participado desse bate-papo. Mais uma vez, vocês enriquecem demais a minha vida. Fala, amiga, fala do seu... ela tem uma página, gente, maravilhosa. Eu sou suspeita porque eu amo. Quero que você fale, amiga, que tem muito conteúdo legal. É muito bom. A gente tem o Instagram da nossa família, o @somosmãesde2. E lá a gente compartilha os nossos desafios, as nossas descobertas da dupla maternidade gemelar. E é muito bom. Então é isso, gente. Eu convido a vocês para curtirem aqui o nosso canal, seguirem a gente lá no Instagram. E se você, assim como nós aqui do Quintal, acredita que a infância, ela é o momento da vida que a gente consegue fazer diferente. Se você quer ser um defensor da infância junto com a gente, vamos junto que vai dar certo.